Olá pessoal, dando início à nossa segunda aula de resolução de questões da banca FEPESE. Nós já fizemos uma aula aqui anteriormente, eu vou deixar o card aqui em cima para quem ainda não conferiu. E lembrando que essa banca FEPESE, né, ela normalmente tende a nos vencer pelo cansaço. É uma banca que traz questões de certa forma mais longas, bem contextualizadas e muitas vezes com análise de itens, né? Então acaba sendo uma prova cansativa que demanda muita atenção e energia também para realizar as suas questões. Então, antes de iniciar a nossa aula de resolução de questões, gostaria de pedir, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve que ajuda bastante o nosso trabalho. E se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada no link da descrição desse vídeo. Você vai encontrar tanto o link para participar do nosso canal no Telegram, canal gratuito, onde eu compartilho diversos materiais por lá, e também vai encontrar mais informações se conseguir adquirir os nossos materiais, tanto os e-books como também o nosso curso online da preparação à aprovação. Então vamos lá, sem mais delongas, primeira questão. O tecido muscular consiste de células contráteis especializadas ou fibras musculares que são agrupadas e dispostas de forma altamente organizada. Relacione as estruturas da coluna 1 com o seu respectivo conceito na coluna 2. Então, na coluna 1 ele vai trazer miofibrila, sarcômero, actina e troponina, e na coluna 2 nós vamos ver agora os conceitos. É importante ressaltar que mesmo em provas da licenciatura, da FEPESE, tendem a cair alguns tópicos que são mais voltados para o bacharelado. Essa questão mesmo, que na teoria é um tópico bastante específico do bacharelado, caiu em uma prova da licenciatura. Então é bom estar sempre atento a pelo menos dar uma revisada nos principais tópicos do bacharelado, mesmo que você vá fazer concursos da licenciatura. Então vamos lá. Primeiro conceito, unidade anatômica longitudinal dentro da fibra muscular esquelética e cardíaca que contém proteína contrátil. Essa, na verdade, é o conceito de miofibrila, né? Essa unidade anatômica longitudinal que faz parte da fibra muscular esquelética e contém as proteínas contráteis. Então é o conceito de miofibrila. Segunda, uma proteína contrátil do músculo esquelético poderia ser actina ou troponina, a gente pode deixar em suspenso por enquanto. Terceiro, menor unidade motora do músculo esquelético constituída de duas proteínas contráteis entre duas linhas Z. Esse é o conceito de sarcômero, não é a menor unidade contrátil, a unidade funcional de contração do músculo. Então, sarcômero. E por último, uma proteína contrátil reguladora da ligação com o cálcio do músculo estriado. Então é importante aí que esse detalhe aí é que vai fazer a diferença na resolução da questão, né? No segundo item a gente tem uma proteína contrátil do músculo esquelético e no quarto uma proteína contrátil reguladora da ligação com o cálcio do músculo estriado. Então essa é a diferença. No quarto item vai ser a troponina, justamente porque a troponina está intimamente relacionada à ligação do cálcio e por isso o ajuste dos sítios de ligação da actina e da miosina, né? Então por isso, quando a gente fala de uma proteína contrátil do músculo esquelético apenas, vai ser a actina, e a proteína contrátil reguladora da ligação com o cálcio do músculo estriado vai ser a troponina. Então temos 1, miofibrila, 1, 3, 2 e 4. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. A alternativa C é a correta. E aí eu reforço mais uma vez que como a FEPESE tem esse caráter de trazer questões de análise de itens, sempre que você tiver certeza em um item, já dá uma olhada nas alternativas para eliminar possíveis itens e também melhorar aí, aumentar a sua probabilidade de acertar a questão. Segunda questão. Todo evento esportivo deve possuir um regulamento próprio. O sistema de disputa de uma competição pode ser apresentado após a confirmação das inscrições das equipes. Assinale a alternativa correta com relação ao sistema de disputa. Se você tiver interesse em uma aula específica sobre sistemas de disputa, onde a gente vai falar cada um deles e também as suas respectivas fórmulas, lá no nosso curso online a gente tem uma aula específica sobre esses sistemas de disputa, né? Eliminatórias, rodízios. Então, se você tiver interesse, dá uma olhada lá no nosso curso que a aula está bem interessante. Mas vamos lá, para resolver essa questão. Item A. Em uma competição com 70 equipes que utiliza o sistema de eliminatórias simples,
haverá 71 jogos. Na verdade, quando a gente fala de eliminatória simples, a fórmula utilizada é o número de jogos é igual ao número de concorrentes menos 1. Então, nesse caso aqui, ele fez o número de concorrentes mais 1, né? 70 mais 1 seriam 71 jogos, quando na verdade é o oposto. Número de concorrentes menos 1. Então, seriam 69 jogos. Item B, em uma competição com 9 equipes que utiliza o sistema de rodízio de disputa rodízio simples, o número de jogos será 42. Na verdade, quando a gente fala de rodízio simples, a fórmula é número de concorrentes vezes o número de concorrentes menos 1, isso tudo dividido por 2. Então, se temos 9 equipes, seria 9, que é o número de concorrentes, vezes 8, número de concorrentes menos 1, tudo isso sobre 2 não dá 42, né? Dariam 36 jogos. Item C. Para chegarmos a um total de jogos sem um torneio disputado em eliminatória simples, devemos utilizar a fórmula número de jogos é igual a participantes mais 1. Foi o que eu falei lá no primeiro item, número de participantes menos 1. Item D. Em uma competição com 20 participantes que utilizam sistemas de disputa rodízio duplo, o número de jogos será 182. Na verdade, quando a gente fala de rodízio duplo, a gente pega a fórmula do rodízio simples, mas não divide por 2. Então, a fórmula do rodízio duplo, número de concorrentes vezes o número de concorrentes menos 1. Então, seria 20 vezes 19, que não dá 182, obviamente, né? E por último, por eliminação, já é a alternativa correta. Em uma competição com 22 equipes que utilizam o sistema de disputa dupla eliminatória, haverá 43 jogos. Então, quando a gente tem a eliminatória dupla ou dupla eliminatória, nós vamos ter 2 vezes a fórmula da eliminatória simples. Então, 2 vezes o número de concorrentes menos 1. Se são 22 equipes, seriam 2 vezes 21 jogos, né? Seriam 42 jogos. Só que na eliminatória dupla, a gente tem um porém que na partida final, na eliminatória dupla, nós vamos ter na final o vencedor da chave dos vencedores e o vencedor das chaves dos perdedores. Na eliminatória dupla, a equipe só é eliminada a partir da segunda derrota. Então, se na partida final a gente tiver o vencedor dos vencedores e o vencedor dos perdedores, né, nesse combate, a final vai ser disputada em apenas um jogo se o vencedor dos vencedores vencer essa partida. Se o vencedor dos perdedores vencer essa partida, é realizado um segundo jogo, já que na partida final o vencedor dos vencedores terá jogado apenas uma partida. E para ele ser eliminado da competição, serão 2 derrotas. Então, por isso que, apesar de serem 42 jogos a partir da fórmula, pode-se chegar a 43 jogos se o vencedor dos vencedores, né, aquela partida que venceu aquela equipe que venceu todas essas partidas para chegar na final, ela perder na primeira partida da final. Então ela tem direito a mais um jogo, já que ela perdeu apenas uma partida. Na eliminatória dupla, a equipe só é eliminada a partir da segunda derrota. Então por isso pode ter um jogo a mais na final e por isso que a alternativa é a correta. Terceira questão. Associe a coluna 1 com os conceitos da coluna 2 de acordo com os conhecimentos das concepções e tendências da educação física escolar. A gente já tem uma aula aqui sobre abordagens pedagógicas em nosso canal e lá no nosso curso a gente tem a segunda parte dessa aula trabalhando outras abordagens pedagógicas. Nessa questão especificamente ele vai trabalhar desenvolvimentista, ensino aberto ou aulas abertas, sistêmica, plural e construtivista. Então vamos dar uma olhada nas alternativas. Primeira, aponta a importância de a educação física na escola considerar o conhecimento motor e cultural que a criança já possui. Então, a partir do momento que uma abordagem traz os conhecimentos prévios de uma criança, né, do aluno, então sejam eles conhecimentos motores ou culturais, nós estamos falando da abordagem construtivista. Ele considera o conhecimento prévio do aluno. Segunda, propõe uma interação entre o professor e o aluno em diferentes etapas de ensino que incluem a escolha dos conteúdos, o planejamento e a determinação dos objetivos. Esse é o conceito de aulas abertas, né? Tem esse pacto do professor com os alunos, essa relação
justamente buscando entender, compreender quais são os possíveis conteúdos e quais são as possíveis etapas de ensino que podem ser escolhidas ao longo do planejamento. Então, conceito de aulas abertas ou ensino aberto. Terceira, a educação física deve proporcionar ao aluno condições para que seu comportamento motor seja desenvolvido através da interação entre a diversificação e a complexidade dos movimentos. Então, esse enfoque no desenvolvimento motor, nas habilidades motoras, característica da abordagem desenvolvimentista. Quarta, tem como eixo principal integrar o aluno nas práticas corporais, ressaltando o princípio de não exclusão e da diversidade de conteúdos, segundo o qual nenhuma atividade poderá excluir qualquer aluno das aulas da educação física. Então, quando a gente fala de uma abordagem que traz os princípios da não exclusão e da diversidade, nós estamos falando da abordagem sistêmica, do Mauro Betti. E quinta, entende o movimento como técnica corporal construída e definida culturalmente e que se caracteriza pelo seu meio social, propondo atendimento à totalidade dos alunos sem exclusão durante todo o processo de ensino e aprendizagem. Temos então a educação física plural. Então, relembrando, construtivista, ensino aberto, aulas abertas, desenvolvimentista, sistêmica e educação física plural. Então vamos ter 5, 2, 1, 3 e 4. Dá uma olhada na alternativa 5, 2, 1, 3 e 4. Mais uma vez, ressalta aí a importância da gente já eliminar as alternativas. Já no primeiro item daria para a gente resolver tranquilamente essa questão. Então, antes de continuar, gostaria de relembrar quem ainda não está participando do nosso canal no Telegram, acesse aqui o link na descrição desse vídeo ou através do t.me/concurso Cedefísica, que eu posto lá praticamente diariamente diversos materiais de preparação específico lá para concurso de educação física em nosso canal gratuito no Telegram. Então, é só acessar no link da descrição desse vídeo ou em t.me/concurso Cedefísica. Quarta questão sobre desenvolvimento e aprendizagem motora. Associe as habilidades motoras descritas na coluna 1 de acordo com as caracterizações sobre aprendizagem motora descritas na coluna 2. Então, na coluna 1 ele vai trazer habilidades motoras discretas, seriais, fechadas e abertas. Então, vamos lá. Habilidade motora realizada em um ambiente não estável, onde o objeto ou contexto varia durante o desempenho da habilidade. Então, habilidades motoras realizadas em ambiente não estável, imprevisível, são habilidades abertas. Se fosse realizada em um ambiente estável, totalmente previsível, como por exemplo uma tacada no golfe, onde eu tenho total controle sobre o ambiente, seria uma habilidade fechada. Já um jogo de futebol, um jogo de basquete é um ambiente não estável, um ambiente imprevisível, por isso são habilidades abertas. Então já temos o número 4 aí. Habilidade que requer um movimento diferente, que começa e termina em posições claramente definidas. Essa é uma habilidade discreta, tem início e fim bem definidos. Então, número 1. Cada movimento da série é diferente, com um ponto inicial e um final bem específicos. Então temos uma habilidade serial, que é uma sequência de movimentos discretos, de habilidades discretas formando uma habilidade serial. Então, por exemplo, quando a gente vai ligar um carro, a gente tem que pisar na embreagem, colocar a chave, girar a chave para ligar o carro. Quando a gente vai abrir uma fechadura de porta, a gente tem que colocar a chave na fechadura, girar, depois girar a maçaneta para abrir a porta. Essas são habilidades seriais, Tem uma série de movimentos discretos realizando uma habilidade serial. E por último, o objeto sobre o qual se age não muda durante o desempenho da habilidade, É um ambiente previsível, um ambiente estável, é uma habilidade fechada. Então temos 4, 1, 2 e 3, dando uma olhada nas alternativas, a alternativa D é a correta. 4, 1, 2 e 3. Quinta e última questão, a questão sobre história da educação física aqui em nosso país. A mais antiga notícia sobre a educação física em terras brasileiras data o ano de sua descoberta, 1500. Tal fato se deve ao relato de Pero Vaz de Caminha, que em uma de suas cartas relata indígenas dançando, saltando, girando
e se alegrando ao som de uma gaita tocada por um português. Trecho de Carmen Lúcia Soares. Analise as afirmativas abaixo com relação à história da educação física no Brasil. Primeiro item. Na intenção de sistematizar a ginástica dentro da escola brasileira, surgem os métodos ginásticos, ou gímnicos, oriundos das escolas americana, finlandesa e alemã. Esses métodos conferiam à educação física uma perspectiva eugênica, higienista e militarista. Na verdade, os métodos ginásticos europeus que mais influenciaram a educação física brasileira são os métodos alemão, francês e sueco, não americano, finlandês e alemão. Então, item 1 falso. Item 2. Uma das mais importantes medidas que impactaram a educação física no período contemporâneo está a obrigatoriedade da educação física ou esportes no ensino do terceiro grau por meio do Decreto-Lei número 705 de 69. Perfeito, de fato, a partir desse decreto, a educação física ou a prática esportiva se tornou obrigatória no ensino superior, né? Então é uma curiosidade e que tem muita relação aí com a história da educação física aqui em nosso país. Item 2 verdadeiro, então. Item 3, no período que compreende o pós-Segunda Guerra Mundial, até meados de 60, mais precisamente em 64, no início do período da ditadura brasileira, a educação física nas escolas mantinha um caráter pedagógico e calistênico do Brasil República. Na verdade, há uma quebra aí de pensamento da educação física depois da Segunda Guerra Mundial, né? Nos primórdios da educação física de fato sistematizada aqui em nosso país, a gente ia ter de fato uma educação física mais higienista, mais militarista, com um forte teor calistênico, mas a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, né, na tendência pedagogicista, a gente vai ter uma quebra de paradigma e a educação física vai ser de fato trabalhada pedagogicamente, né? O primeiro momento que a educação física está presente de fato como um componente curricular da escola próprio, né? De forma pedagógica e não apenas como uma prática corporal, não apenas como um caráter calistênico visando a saúde física e moral, mas uma prática eminentemente pedagógica. Então, terceiro item falso. Quarto item. Na primeira fase do Brasil República, a partir de 1920, outros estados da Federação, além do Rio de Janeiro, começaram a realizar suas reformas educacionais e começaram a incluir a ginástica na escola. Além disso, ocorreu a criação de diversas escolas de educação física que tinham como objetivo principal a formação militar. Perfeito, inclusive a gente tem uma citação como essa lá nos parâmetros curriculares nacionais, né? Ele vai trazer justamente quais são esses estados que passaram a trazer também a ginástica na escola, né? Educação física na escola. E quinto e último, durante a década de 80, a resistência à concepção biológica da educação física foi criticada em relação ao predomínio dos conteúdos esportivos. Atualmente, coexistem na educação física diversas concepções, modelos, tendências ou abordagens que tentam romper com o modelo mecanicista, esportivista e tradicional que outra hora foi embutido nos esportes. Perfeito, uma definição clássica aí das abordagens pedagógicas da educação física. Temos então itens corretos 2, 4 e 5. Nesse caso, a alternativa B é a correta. E com isso finalizamos essa nossa segunda aula sobre a FEPESE, né, trabalhando temas importantes tanto da licenciatura como do bacharelado. Lembrando que a FEPESE de fato necessita de uma atenção maior, como a gente viu nos exemplos dessas questões, né? São questões longas que de fato necessitam uma atenção para não se perder, não se vencer pelo cansaço que a FEPESE propõe. Então, lembrando, se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica, dá uma olhada no link da descrição, segue a gente lá no Instagram, @concurso-cdfísica, e se tiver qualquer dúvida pode entrar em contato, tanto aqui pelo YouTube, como pelo nosso Instagram ou pelo nosso e-mail contato@concurso-cdfísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.